queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, se coloque de pé, por favor, para nós lermos a palavra. Livro do nosso querido irmão Jó, capítulo de número 1, e o versículo é o 19. Aproveitar que o culto está uma bênção. Jesus já mostrou que está conosco. Glória a Deus. Então vamos aproveitar que a unção está favorável e vamos meditar na palavra de Deus. Jó capítulo 1, versículo 19. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Então um grande vento veio da parte do deserto, bateu nos 4 cantos da casa de Jó, a qual caiu. E eis que um grande vento veio da parte do deserto e bateu nos 4 cantos da casa de Jó, e a casa caiu. Amém? Mãozinha direita levantada, você tem aí? Diga comigo assim, em nome de Jesus, a minha casa não vai cair. Se assente em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria aproveitar aqui alguns minutos para pensar com vocês acerca de algo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. E eu não queria, na verdade, nem pregar. Eu queria, à luz do texto que nós lemos agora, compartilhar com vocês alguns conselhos espirituais, alguns conselhos da parte do Espírito Santo, a qual com certeza vai agregar alguma coisa na nossa vida em nome de Jesus. Difícil falar com um povo que ama a Bíblia como esse acerca de Jó. Acredito eu que todo mundo aqui deva saber quem é Jó. Jó, pai dos aflitos. Jó, pai dos órfãos. Jó, pai dos necessitados. Na Bíblia Sagrada, Jó é um dos poucos a qual o próprio Deus vai fazer questão de dar testemunho da vida de Jó. É o próprio Deus que está falando que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus e era um homem que procurava desviar-se da aparência do mal. Jó era um homem abençoadíssimo por Deus. No tanto que nos seus dias, a Bíblia diz que Jó era o maior do Oriente. Era o homem mais abastado, era o homem mais rico, era o homem mais próspero, porque a própria Bíblia vai dizer que Deus abençoou a Jó em todas as áreas da sua vida. Como o texto diz que Jó é o maior, a Bíblia está querendo dizer que a fase que Jó está vivendo é a melhor fase da sua vida. Jó está no ápice. Jó está na prateleira de cima. Jó está vivendo a melhor fase da sua vida. E como eu falei acerca de conselhos, o primeiro conselho que eu quero dar para a igreja de Deus: tome cuidado com as boas fases. Todos nós queremos, todos nós sonhamos, todos nós almejamos as melhores fases da vida. Mas por incrível que pareça, são nas melhores fases da vida que os tombos costumam chegar. Porque quando estamos vivendo o ápice, quando estamos vivendo o apogeu, quando estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, as distrações chegam. Nós afrouxamos a corda, nós abaixamos a guarda,
E é nessa hora que o diabo encontra a fraqueza. Olha para grandes homens da Bíblia Sagrada. Enquanto Davi era o pequeno menino entregador de recado, enquanto Davi era um simples pastorzinho de campo, não tinha gigante que se mantinha em pé diante dele. Não tinha urso, não tinha leão, não tinha nada que vencia Davi. Mas quando ele se tornou rei, quando a coroa ficou no alto da cabeça, e quando ele sentou no trono, a queda chegou. Porque é o nosso costume viver as melhores fases da vida, e por causa disso deixar de orar, em vez de redobrar a vigilância, em vez de redobrar a oração, em vez de intensificar a busca por Deus, a gente afrouxa, ora menos, consagra menos, jejua menos, busca menos. Porque quando vivemos a fase das vacas magras, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente consagra mais. Não perdemos um culto, não chegamos atrasados, não perdemos um ensaio. Mas quando estamos na prateleira de cima, é quando as cordas se afrouxam e nós abaixamos a retaguarda. Jó está vivendo o ápice, e é nesta hora, meus irmãos, que Jó vai passar a pior crise da sua vida. Jó, ele acorda em um dia qualquer, em um dia comum. Jó pensando que seria mais um dia corriqueiro, seria mais um dia comum, que fazia parte da sua rotina comum. Ele acordou rico, grande, próspero, e mal sabia ele que naquele dia ele ia dormir falido, sem nada. Porque a Bíblia diz que num dia só Jó perdeu toda a sua riqueza. E não obstante a isso, a Bíblia diz que os filhos de Jó estavam reunidos, banqueteando, fazendo festa, quando de repente, do nada, a Bíblia diz que um grande vento do deserto entrou pelas portas e janelas aonde os seus filhos estavam, bateu nos quatro cantos da casa. A casa desmoronou, o telhado caiu, matando todos os filhos de Jó. Eu nunca vi um velório como esse, igual o de Jó. Eu já vi mãe enterrar um filho no mesmo dia. Eu já fiz um cortejo fúnebre de uma mãe que enterrou 2 filhos no mesmo dia. Mas eu nunca vi uma mãe enterrar 10 filhos no mesmo dia. Eu nunca vi um pai pegar na alça de 10 caixões de seus filhos e levar no cemitério. O texto é bem claro: o que morre aqui é filhos, enquanto o diabo está roubando ovelhas, está tudo bem. Enquanto o diabo está roubando camelo e jumenta, tudo bem. O ruim é quando o diabo mata os filhos. O ruim é quando a casa cai. Porque quando a Bíblia usa a linguagem filhos, a Bíblia está falando de sonhos. A Bíblia fala de projetos. A Bíblia fala de promessas. Quer uma prova? Eu, como pessoa física, eu tenho sonhos que eu sei que eu não vou conseguir concretizá-los. O que eu faço?
já que eu não posso viver os meus sonhos, eu faço de tudo para os meus filhos viverem o deles. Eu invisto neles, eu pago o preço por eles, eu oro por eles, eu busco por eles, porque já que eu não posso viver alguns sonhos, planos e promessas, meus filhos vão viver no meu lugar. Só que quem é que vai viver os sonhos de Jó, sendo que os filhos morreram agora? Então a maior perca de Jó não é gado, não é vaca, não é boi, não é jumenta, não é terras. A pior perca de Jó é dos filhos. E aqui eu queria abrir um parênteses e dizer para você: teu carro, tua casa, nunca foi teu patrimônio. Casa e carro não é patrimônio, é bens. Crente só tem um patrimônio só. E o patrimônio que o crente tem chama-se família. Teu casamento é teu patrimônio. Teus filhos é patrimônio. Porque patrimônio dentro da sua legitimidade dá para levar aonde você vai. Qual é o último destino do crente? O céu. Aí eu te pergunto: no céu teu carro entra? No céu tua casa entra? No céu teu sobrado entra? Mas no céu a tua esposa entra, teu marido entra, teus filhos entram, a tua família entra. Então patrimônio chama-se família. Mas agora o único patrimônio de Jó acabou de ser destruído. Por causa do quê? Vou te revelar no texto. Por causa de um descuido de Jó. E como Deus não fala com quem não veio, talvez é o descuido de muita gente que está aqui hoje. Volto a repetir. O texto apresenta Jó como um homem rico. Pastor Cristiano, Jó com toda a sua riqueza, Jó com tudo aquilo que ele tinha, será que Jó não poderia ter contratado um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras para reforçar as colunas da casa? Não poderia. Por que Jó não fez isso? Por que Jó não se preocupou em fazer uma reforma nas colunas? Porque quando o texto diz que o vento bateu nos quatro cantos, bateu nas colunas, combateu as colunas. Já procurou saber como é que está o estado da coluna na sua vida? Porque a parte mais importante de uma casa qual é? O que mantém uma casa em pé? Ele não. Uma casa, por mais que o piso tenha o melhor e mais caro porcelanato, por mais que uma parede tenha uma massa corrida bem postada, um grafiado, um 3D, uma textura bem riscada, por mais que o teto tenha uma coluna, aleluia, uma base de PVC e de gesso, mas não é a coisa mais importante de uma casa. A coisa mais importante de uma casa é a sua coluna. Só que coluna é a parte mais importante. A pergunta é: a sua, como é que está? Eu não estou falando aqui de casa física, eu estou falando da sua casa espiritual. Eu não sei há quanto tempo, mas as colunas da casa de Jó estavam comprometidas, ó, há muito tempo. Mas por causa da correria de Jó, por causa da falta de tempo de Jó, por causa da fazenda, dos bois,
do gado, dos funcionários, da terra. Jó não tinha tempo para parar um minuto e olhar para as colunas da sua casa. Não é assim na sua vida? Porque também é assim na minha. A vida é tão corrida, o dia a dia é tão corrido, que a gente debruça o nosso tempo em tanta coisa e acaba se esquecendo da mais importante, que é procurar saber como é que está o estado das nossas colunas. Uma coluna comprometida é sinal que a sua vida espiritual está correndo risco. Uma coluna comprometida é sinal que a sua vida espiritual está instável. Uma coluna comprometida é sinal que a sua salvação está comprometida. E o Senhor trouxe meia dúzia de gente aqui para te dizer: procura saber como está a sua coluna. Porque senão a gente corre o risco de viver a vida segundo o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a coluna vai ficando comprometida. Aí a gente prega, o fogo cai e acha que está tudo bem. Aí a gente canta e pensa que a bênção chegou e está tudo bem. Aí quando você menos pensa, a casa cai. E quantas pessoas eu e você não conhecemos, que tem chamada, que tem futuro promissor, que tem tudo para ser uma bênção, que tem promessas, que tem sonhos, que tem projetos, mas infelizmente o teto caiu, a casa desmoronou, porque nunca preocupou-se em fazer uma manutenção nas colunas da sua vida espiritual. O texto é bem claro: um grande vento veio do deserto. Toda vez que a Bíblia fala de vento, a Bíblia está falando de luta, de prova, dificuldade. É impossível, amados, nascer, viver e morrer sem ser combatido por um vento na vida. Eu estou para conhecer um ser humano que nunca passou por aperto, que nunca passou por aperto, que nunca passou por dificuldade. Deserto chega, meu filho. Vento chega. E o texto aqui é bem claro, não é qualquer deserto. O texto diz um grande vento. Existem grandes provações para crentes. Existem grandes vales. Existem grandes desertos. Existem grandes dificuldades que crente enfrenta na sua vida. E vou mais adiante. Jesus conta uma história acerca dos dois fundamentos: do homem que construiu a casa na rocha e do homem que construiu a sua casa na areia. Dá para entender pelo que Jesus diz que o que construiu a casa na rocha fez a coisa certa. É crente, está salvo, está orando, está jejuando, está ofertando, é uma bênção. Mas o que construiu a casa na areia está perdido. Só que note que independente da quem construiu na rocha ou na areia, o vento veio do mesmo jeito. O vento sopra, meu querido, para quem está firme e para quem não está firme, para quem está na brecha e para quem não está na brecha. A diferença é que quem está com a sua coluna em dia permanecerá. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, meu amado, que é inevitável não passar por
dificuldades na vida. Eu passo pelas minhas. Você também passa pelas suas. E eu acho muito engraçado o pregador quando diz assim: irmão, vem para o culto, vem para a igreja, dê o seu melhor aqui e deixa a luta lá fora. Não sei você, eu nunca consegui. Eu nunca consegui vir para o culto e deixar a luta lá fora. Eu estou aqui pregando e ela está aqui do meu lado. Ela está aqui dentro de mim. Eu não faço oração, Deus, me dá uma luta hoje. Eu não jejuo na semana dizendo: Deus, deixa eu sofrer essa semana um pouquinho. Eu não peço, mas ela veio. Eu não desejo, mas ela chega. Eu vou dormir, ela está lá me dando boa noite. Eu acordo, a luta está lá. Bom dia. Eu me assento na mesa para alimentação, ela senta do meu lado. Então, como sobreviver à crise, à luta, ao deserto? Mantendo a coluna firme, mantendo a coluna de pé. Porque crente passa pela luta, crente sofre, crente chora, crente perde, amigo vai embora, porta se fecha, enfermidade chega, mas quem está com a coluna de pé, canta o hino da vitória no final. A pergunta é: como está a sua coluna hoje? Como é que você veio passeia hoje? Está com a coluna em pé? Porque o texto é bem claro: a casa caiu, porque a coluna estava comprometida. No dia que você notar que a coluna está comprometida, para de pregar, por favor. Para de cantar. Entrega o departamento que você é líder, por favor. Porque se continuar sem arrumar a coluna, a casa cai. A casa vem abaixo. A casa desmorona. Eu prefiro colocar uma plaquinha: estamos em manutenção, do que passar vergonha com a casa caindo na minha cabeça. Eu prefiro ficar no